pouco do pano de fundo. O Brasil é beneficiado na primeira quinzena e na segunda quinzena vem essa questão do contingenciamento e o IOF, que entra no mês de junho com uma grande discussão aqui no Brasil. Perfeito, Paula. E é interessante você comentar desse movimento, né? Porque a gente via muito no mês anterior uma questão de repatriação, e o Brasil se beneficiou muito disso. Mas quando a gente olha a performance dos ativos brasileiros no mês, né, principalmente em relação à moeda, a gente vê que ela ficou um pouco distante dos pares. Então eu queria saber se essa questão fiscal atrapalhou no processo de repatriação exclusivamente para o Brasil. Eu vou até colocar o termo repatriação, mas o termo que eu acho que é mais interessante de falar é rotação, né? Rotação de ativos. Eu gostaria até de contextualizar. Primeiro, o dólar, ele vinha muito forte com relação a todas as moedas nos últimos 10, 12 anos, tá? Então você teve uma apreciação do dólar ao longo de uma década. Na nossa visão, a gente achava que existia um overshooting do dólar contra as outras moedas. Então, esse daqui, acho que é importante contextualizar isso, e óbvio, o excepcionalismo americano do ano passado tinha ajudado esse movimento. Então, você tinha um dólar que estava muito caro. E aí, você também, em outras regiões, e um exemplo desse é Brasil, somente a Bolsa Brasileira, todo mundo já sabia que ela era muito descontada, que ela tinha muito valor, né? Múltiplos interessantes para você ter uma alocação em renda variável no Brasil, e você também via em outras regiões, como Europa, China. Então, quando começou a intensificar em março o risco de uma guerra tarifária, o mercado começou a atribuir uma probabilidade de recessão nos Estados Unidos em março mais alta. E aí, nesse movimento, o dólar começou a enfraquecer mais com relação às moedas, e a gente começou em março a ver esse movimento de rotação. Então, porque estava muito barato, né? Então, foi muito mais de valuation, tanto da moeda quanto desse ativo de renda variável. Aí o que aconteceu? Quando piorou o cenário, que o Trump, na época do Liberation Day, no início de abril, a aversão a risco começou a ficar muito elevada. E aí eu acho que, como proteção do capital, porque o investidor estrangeiro está com muita alocação nos Estados Unidos, tanto em renda variável quanto em treasury, né? Então você teve começou uma redução de exposição a ativos americanos, e a gente tem uma segunda pernada, esse movimento de rotação. Se a gente pegar em dólar, você pegar a Bolsa Americana contra as outras bolsas em dólar, você vai ver um movimento que dá mais ou menos uns 15% de outperformance das outras regiões contra os Estados Unidos. Aí, de novo, você entra em maio, né, as coisas começam a não ficar tão óbvias. Você tem o Trump sentando para negociar mais rápido do que o mercado esperava, né? De maneira mais incisiva também. Os dados americanos ainda mostrando um sinal de desaceleração, mas também muito ainda num cenário de soft landing. A gente está falando de um PIB de Estados Unidos de 1,5%. E aí você começa a ver valuation. Então, assim, você pega a Bolsa Brasileira, ela atingiu 141 mil, óbvio, os principais papéis ainda são os blue chips, que subiram bastante, somente bancos, né? E aí você começa a olhar as principais altas, não fica muito óbvio que já está barato. Então, você tem que ter um re-rating de Brasil para, nessas principais altas, você ter mais uma pernada. Então, acho que o movimento de rotação está meio parado. Tá? Você está faltando um trigger novo, que pode ser o re-rating de Brasil, ou um sinal que a economia americana vai desacelerar e o mercado comece de novo a reduzir risco nos Estados Unidos, tá? Então, eu acho que é isso que a gente está vendo no mercado desde meados de maio. Perfeito, Paula. Queria agradecer aqui a sua participação. Acho que ajudou bastante a gente entender como foi a dinâmica de maio, e agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado e até a próxima.